tarde. Bom, primeiro, obrigado à organização, a todos estarem aí. Hoje eu até achei que realmente estava mais silêncio que de costume, né? Até comentei. Bom, pessoal, rapidamente a ideia é falar um pouco que vocês, ou a maioria das pessoas que estão aqui, não realmente vão ser demitidas, mas que vocês têm um novo cenário, ou a gente tem uma grande possibilidade de exploração, de pesquisa para isso daí. O que a gente tem, qual que é a ideia um pouco falar a respeito hoje? É um pouco sobre segurança, cloud computing, o que isso pode influenciar nas pesquisas, ou o que realmente tem de verdade nessa questão. Muito se ouve, hoje até minha mãe sabe o que é cloud computing, ou realmente pensa que sabe. Então, algumas coisas eu vou comentar que eu tenho escutado bastante nesse mercado, nessa área, que é bem interessante, tá? Bom, antes de começar, é importante falar que isso nada tem a ver com o meu empregador. Para quem sabe onde eu trabalho, entende por quê, tá? Mas, basicamente, a ideia é por quê? Basicamente, o que tem a ver, por que eu deveria falar a respeito disso? Bom, eu achei engraçado que o Montanaro comentou, né? Pô, eu estava num avião e tal, eu falei, pô, eu acho que eu não sou o único que viaja muito e começa a ter umas ideias de procurar alguma coisa para fazer. Então, eu já me senti, pô, não sou o único tonto que fica pensando em alguma coisa diferente no voo. Eu não consigo dormir mesmo com um Dramin, tá? E a outra coisa é que surgiu realmente quando eu assisti, tem uma tela mais para frente, vocês vão ver, quando um cara comentou um ponto específico e eu achei bem interessante. Se vocês acham que em segurança tem gente que fala muito e faz pouco, existem muito mais pessoas diferentes aí nos demais cenários ou nos diversos segmentos. Eu não trabalho especificamente com segurança mais hoje, focado 100% do tempo, e é impressionante como as pessoas comentam coisas sem ter a menor noção. Do tipo, quando uma pessoa chegou e viu uma das telas que eu vou mostrar aqui pra frente, o cara chegou e falou, pô, meu, ainda bem que você não está mais focado em segurança, né? Os caras vão ser tudo mandado embora agora. Eu falei, porra! Por isso surgiu a ideia do título, inclusive. Porra, então isso aqui vai mudar o mundo, então isso vai ser uma revolução impressionante. E vocês vão ver que, na verdade, não é exatamente assim que as coisas acontecem. Bom, eu tive algumas limitações. Os testes que eu fiz foi exclusivamente em VMware, por um simples motivo que para mim é mais fácil, conseguir a tecnologia e para conseguir também testar nesse ambiente. Mas isso tem um ponto interessante. Tem bastante máquina virtual, a grande maioria de máquinas virtuais rodando no ambiente hoje são VMware. Então, o escopo não é tão pequeno assim. Outro ponto interessante, só para a gente ter uma ideia, né? A gente vem falando bastante o que tem de verdade realmente sobre a questão de virtualização ou cloud nesse sentido. Desde 2009, são criados mais máquinas virtuais do que máquinas físicas. Isso realmente é verdade. Existe uma outra questão que também impressiona bastante, a quantidade de máquinas virtuais que são criadas. Então, por exemplo, se cria mais máquinas virtuais hoje do que crianças nascem nos Estados Unidos. Ou, se você colocasse, você conseguiria fazer 20 milhões de VMwares, conseguiria dar 2 vezes volta na muralha da China. É muita coisa, o que significa que é um bom ponto, ou seja, existe muita pesquisa diferente que não vem sendo tão feita nesse cenário. Eu lembro na Silver Bullet do ano passado, eu perguntei para 2, 3 pessoas, cara, você pesquisa especificamente sobre virtualização, sobre kernel, alguma coisa, e nenhuma das pessoas assim, pesquisava exclusivamente nesse sentido. Então eu falei, pô, tem bastante coisa que a gente pode estudar nessa área. Isso é uma nota, faz mais ou menos 1 ano, e que a ideia, isso é verdade, que mais ou menos 70% das máquinas rodando no mundo em 2014 vão ser virtuais. Existem clientes que hoje têm 95%, 98% dos servidores virtuais. Os servidores, ok, só que existe um ponto interessante que a gente vê, que é o que mais talvez impacte, é a questão de virtualização de desktop. A maioria das pessoas, ou a maioria das empresas, já ouviu falar, tem alguma ideia, acha interessante e pensa em algum momento em adotar esse tipo de tecnologia. E isso sim pode impactar um pouco nessa questão. Por quê?
pense um pouco onde que as pesquisas, por exemplo, um cara que é um pentester, normalmente quando ele começa a testar, a fazer um pentest, normalmente é no ponto mais fraco que a gente sabe que é no usuário. Então isso pode sim mudar uma questão das pesquisas. Se está mais focado no usuário, e isso é um ambiente de VDI, ou seja, um desktop virtual, isso significa dizer que esse desktop está rodando dentro de um data center, teoricamente mais protegido, isso sim vai dificultar a vida, por exemplo, de um research, de um pentester. Um ponto interessante, e essa é a ideia de por que isso pode impactar. Provavelmente a maioria das pessoas nunca viu essa tela, e essa foi a tela que surgiu da ideia da pessoa virar e falar: cara, os caras vão perder o emprego e tal. Existe uma forte... Se alguém aqui já testou o Chrome OS, existe uma séria tendência de algumas empresas, por exemplo, a VMware, Citrix, de levar 100% do cliente para o servidor. Isso que significa dizer que no futuro, ou a ideia é que, por exemplo, um usuário tenha simplesmente esse seja o desktop dele. Todas as aplicações sejam provisionadas no servidor e o cara não tenha sistema operacional na máquina. Isso sim impactaria, se isso realmente ocorrer, se isso for se concretizar, isso sim impactaria numa pesquisa ou num pentest. Por quê? Porque realmente não ia ter nada para você, por exemplo, verificar se tem um patch de segurança ou qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque, teoricamente, como está rodando no servidor, ele está mais protegido. Tá? Só para vocês terem ideia, não sei se todo mundo consegue ver, mas existem dois desktops em cima ali, né? Um XP e um Windows 7. Com a tecnologia de HTML5, é possível, pelo menos fala, eu nunca vi, tá? Mas não, é possível que você, por exemplo, emule através do browser 100% de uma máquina virtual, que estaria rodando debaixo de um servidor. Ou seja, você poderia, se você precisasse para determinada atividade, um cliente, você estaria rodando essa máquina virtual via browser, mas ela na verdade estaria carregada dentro do servidor. Normalmente, por que isso impactaria, como eu comentei, né? Pense em onde você normalmente pesquisa, os pentesters principalmente, normalmente se testa no ponto mais fraco, que é no cliente, é no usuário. O usuário normalmente é o cara que, por exemplo, é mais difícil você conseguir aplicar um patch num ambiente inteiro, ou que você já resolveria com um ambiente de VDI. Por quê? Porque vocês vão entender como funciona o ambiente de Virtual Desktop daqui a pouco. Agora, eu resolvi ir atrás de algumas fontes, né? Porque só o que eu falo não vale. Então, vocês vejam, isso é o último research da Secune, não dá para ver direito, mas vocês continuam vendo que o cliente é o cara que está cada vez mais em foco. Obviamente, existe muita pesquisa na questão de mobile, principalmente com questão de ameaça, Android, existe bastante nessa questão também, mas quando falando, por exemplo, de empresa especificamente, desktop, o foco continua bastante de pesquisa nesse cara. Aqui provavelmente não vai dar para ver, mas aqui a gente tem, por exemplo, a quantidade de vulnerabilidades por sistema, por empresa, e a gente tem que continua vendo que com o passar dos anos, isso vem se mantendo na questão do cliente. Tá? Bom, vamos ao que mais interessante, né? Primeiro, qual era o ambiente que eu resolvi fazer um teste, já que se realmente esse é um ambiente tão seguro de VDI? Eu tinha uma máquina virtual, na verdade 3, todo ambiente é um ambiente virtualizado, servidor AD, um servidor que controla o ambiente de máquinas virtuais, um servidor que controla os desktops virtuais, um tablet conectando nesse cara e uma máquina atacante. Tá? Antes, duas coisas. Primeiro, antes que vocês me perguntem, pô, você está testando num XP? Acreditem ou não, até o ano passado o XP continua sendo o sistema operacional que mais se utiliza nas companhias. E antes que me perguntem, pô, você usou o Armitage? Não, a ideia não era mostrar que eu sabia rodar um exploit, mesmo porque eu também não faço ideia como faz, mas era só para testar o ambiente, tá? Quem for fiel de fechar, levanta a mão pro alto! Como faz pra chegar, como foi, como é, se tem boi, quem que tá? Eu digo é nós, eu digo é nós, eu digo é nós, eu
chamam de matador. E é o que quero ser, aquele que mata a dor. Alto clero do asfalto, anata amor. Batuqueiro de bar, oh, maloqueiro com louvor. De a pé ou de cross, é nós. Depois é livre, diferente de nossos avós. Listras e polo, estouro, prata e ouro. Motores roncando, pretos cantando em coro. Garotas de estilo rica, a família brinda. Antes já era zica, hoje mais ainda. E os faladores falam, toda vez tem problemas comigo. Não, os problemas estão com vocês. Vocês estão firmeza? Oh, glória. O sorriso das ruas, nossa vitória. Um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós. Estão firmeza? Oh, glória. Sorriso das ruas, nossa vitória. Um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós. Corre certo, conceito bom, ladrão, porta-mala aberto, rola pancadão. Santo Deus me fez funk, boladão, é tum tchá tchá tum tum tchá, tamborzão. E só quem é sabe todas as letras de pagode, só quem é preto igual comigo ninguém pode. Paz, irmãozinho, não mais sozinho. Ladeiras, rolemã, bike, carrinho, onde o galo canta, onde a coruja dorme, tudo preto no branco, tá nos conforme. O povo nas lajes, tipo Melody em Belém. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis também. Eu amo esse lugar, pique I love quebrado. Os caras tem celular com mais música que as baladas. Sem cara feia, fazer um pé de meia, 1000 graus. Vai estourar da norte igual bico da rede social. Vocês estão firmeza? Oh, glória. O sorriso das ruas, nossa vitória. Um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós. Estão firmeza? Oh, glória. Sorriso das ruas, nossa vitória. Um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós, um viva pra nós. Sobrevivi no inferno, a meta, ser alvo de câmeras que não fossem do circuito interno. De social, terno, pois somos como Cuiabá, quentes até no inverno. Aí, ó como o tio compete, o céu é o limite. Isso serviu em 2007. Rua, como dá panfleto, vim botar pra fuder. E você sabe o que eles dizem sobre os pretos. Meu treinador é Deus, me escalou pra jogar. Olhou pro banco e disse: Zica, vai lá, cumprimentei os meus, me benze pra atacar. Lembrei da frase ali: Zica, vai lá. Lavadoras creem que a sorte gera um homicida. Eu creio que isso também é o que as mantém com vida. Fomos lebre e tartaruga na corrida. Normal, até a tartaruga manda tchau. Ouça, é nóis, é nóis. Eu vou parar o vídeo porque vai demorar mais tempo. E a ideia foi só para mostrar para vocês que, na verdade, simplesmente estar usando o ambiente de VDI não é suficiente. Então, aquela história de que o ambiente 100% seguro, não, o cara vai perder o serviço dele porque você vai estar tudo rodando no servidor, não é tão simples assim. A gente tem uma ideia, mas esse é um ponto interessante, que a gente não costuma, a maioria das empresas não costumam fazer isso. Mas se você seguir as melhores práticas, isso realmente ele é contido. Tá? Eu tinha um outro vídeo mostrando como faz o deployment dessa segurança, mas a ideia é que nas melhores práticas de VDI, ele mostra como você deveria implementar isso. E aí vem uma questão de um virtual desktop, que automaticamente você pode criar algum firewall na rede, alguma coisa nesse sentido. E aí sim eu fiz esse deployment para testar, e ver se realmente funcionava. Tá? E aí, isso é o que a gente vai ver. Não escolhi fazer rap não, na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão. Uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Tipo embaixador da rua. Só de ver o brilho no meu olho, os falsos já recua. Vários cordeiros em pele de lobo gritando que tá pronto. Eu vi, não é de pegar o dinheiro igual puta faz ponto. Aqui tem meu confronto em si, me dá um desconto. Aí, caminho nas calçadas sempre, nunca te vi. Enquanto os otários se acham, os valores se perdem. Sobra pra quem tem e fala.
falta ser isso pra mim não serve não, mano. Não tô com os vermes panguando, montando as tracks, eu e os moleque tamo trampando, burlando as leis, um bagulho eu sei, já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer o humilde virar rei. Me entenda nesse instante, essa cerimônia marca o começo do retorno do Império Achante. Atabaques vão soar como tambores de guerra, meu exército marchando pela rua de terra, pra tirar medalha dos canalhas sem... A ideia é mostrar que realmente, se você seguir as melhores práticas, pelo menos mais difícil realmente vai ser de a gente conseguir utilizar as mesmas vulnerabilidades, as mesmas pesquisas. Então, simplesmente usei as melhores práticas e fiz o mesmo teste na mesma máquina virtual. E o mesmo teste ele foi contido. Qual é a ideia? O que eu realmente gostaria de comentar a respeito disso daqui, tá? Isso significa não que vocês ou que a gente vai perder o emprego ou que isso vai ser um problema. Pelo contrário. Primeiro, a vida do administrador TI vai ser mais difícil do que de costume. Por quê? Porque ele vai ter que aprender coisas novas. Sinceramente, não é tão simples assim. Eu tinha um vídeo fazendo o deployment do Virtual Appliance. Virtual Appliance é rapidinho para fazer. A primeira vez que eu fiz, eu perdi o meu ambiente porque eu não segui o manual que falava que tinha que ser feito no deployment numa VLAN separada. Normal, né? E a outra coisa é a questão que, por exemplo, existe uma nova gama de coisas que você pode estudar, por exemplo. Não sei se alguém já ouviu falar, por exemplo, de PC over IP. Esse é o protocolo que é utilizado, por exemplo, em algumas empresas, no caso a VMware, para fazer a comunicação de provisionamento de desktop. Então, quando, por exemplo, não sei se alguém já viu um monitor, que você não tem nada, simplesmente um monitor, e ele carrega um VDI ali. O que ele está fazendo? Carregando uma máquina virtual lá do servidor. Esse cara se comunica por PC over IP. É a ideia de, por exemplo, uma área de pesquisa, alguma coisa que hoje realmente nunca vi ninguém fazer. Beleza? Obrigado.